Olá! Nessa aula a gente vai aprender uma das primeiras coisas que você tem que entender em uma linguagem de programação, que é como você utilizar as variáveis primitivas e o controle de fluxo, né? Então a gente vai começar do começo literalmente, tá? Então a primeira coisa que eu quero passar para você é declarar e usar uma variável, né? Como é que a gente faz isso? Como a gente declara uma variável no Java e como que a gente usa essa variável, tá? Então, para a gente declarar uma variável no Java, a gente vai utilizar a convenção de tipo da variável, espaço, o nome da variável, tá? Então, um exemplo disso seria uma variável inteira chamada idade. Então, o tipo da variável é int, de inteiro, e o nome da variável é idade, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer a declaração dessa variável, certo? Então, eu vou te mostrar agora como é que funciona isso, né, na prática, lá dentro do IntelliJ. Então, a gente está aqui no IntelliJ, eu criei uma classe nova, tá? Eu estou aqui dentro de um projeto que eu criei, você pode criar o seu projeto com o nome que você quiser, e criei uma classe chamada declarando e usando variáveis, tá? E aqui eu coloquei nosso famoso método main, que você vai ter que colocar aqui nos nossos testes e exercícios para você conseguir executar o seu código, tá? Então é public static void main, e aqui string é uma array de string e args, que é o nome do nosso parâmetro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos declarar uma variável, né? Então eu vou aqui declarar uma variável idade, tá? E vou colocar aqui um ponto e vírgula no final, que é o que identifica no Java que terminou o comando dessa linha, tá? Então a gente declarou essa variável idade, eu vou atribuir aí um valor para ela. Então a idade é igual a 15, certo? Então aqui o tipo, colocou, né, o tipo que é inteiro e o nome da variável. Dessa forma a gente consegue fazer a declaração dessa nossa variável. E aqui embaixo eu coloquei idade é igual a 15 para a gente colocar um valor dentro dela, né? Então, se eu quiser imprimir isso na tela, essa nossa variável, também posso, né? Então eu vou colocar aqui idade, dois pontos, vou somar essa string aqui com a nossa variável inteira int, e a gente vai imprimir isso na tela. Então eu vou clicar com o botão direito, run, declarando usando variável .main, ele vai mostrar para a gente o resultado disso, é idade 2.15. Tá? Então dessa forma a gente consegue declarar a variável. Vamos declarar uma outra variável agora, né? Vai chamar mais velho, tá? O Java tem esse padrão que a gente utiliza sempre o nome das variáveis, dos métodos e das classes como camel case, né? Que se tem mais de uma palavra, a primeira sempre é minúscula, mas a segunda vem com a primeira maiúscula, tá? Como se estivesse fazendo a corcunda de um camelo aqui mesmo, né? Ele vai fazer assim, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, idade mais velho, eu faria dessa forma, tá vendo? Primeira minúscula, a segunda palavra só o M aqui é maiúsculo e depois a terceira palavra só o V aqui, tá? Então eu vou colocar mais velho, eu vou somar, eu vou colocar aqui um valor de 3, tá? Essa aqui é uma outra forma que a gente tem de declarar a variável, que a gente pode colocar diretamente aqui o valor quando você está declarando ela, né? Então eu posso fazer dessa forma ou como a gente fez também lá em cima, que é assim, tá? Então a gente consegue fazer essas duas formas. Aqui também, se eu quiser, eu posso declarar diretamente aqui em cima, tá? Então vamos imprimir essa variável também, para a gente ver aí o que acontece. Então eu vou colocar mais velho, dois pontos, então espaço aqui, eu vou concatenar, vou somar, né, com a idade mais velha aqui, só para mostrar para a gente, tá? Então eu vou rodar isso daqui, certo? Ele vai mostrar idade 15 mais velho 3, certo? Bom, e se eu aqui quiser fazer da seguinte forma, se eu quiser incrementar essa variável idade aqui em cima, né? Se eu quiser, por exemplo, que eu altero essa variável idade, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente somar a minha variável idade, né, com o valor que eu estava antes aqui na idade mais velha. Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, você pode ver que a variável idade continua como 15, ela não se altera, tá? Aqui em cima, né? Você vê o resultado aqui embaixo.
E a mais velha, ele somou, ele pegou os 15 da idade e somou 3 aqui que a gente pediu para somar e guardou em idade mais velha. Então a gente conseguiu somar aí, ele ficou com 18, né? Tinha 15 anos e foi para 18, tá? Como eu tinha falado, a gente pode também, né, diminuir linhas de código aqui, declarando diretamente, quando você cria a sua variável, o valor dela dessa forma, tá? E aqui a gente pode fazer da mesma forma, tá? Esse comando aqui que eu estou usando é comentário, né? Que é barra, você consegue comentar a linha e o compilador ignora essa linha comentada apenas, tá? Então aqui eu posso pôr também idade mais 3. Então fica muito mais fácil assim, né? Você vê que eu posso simplesmente declarar o nome, a variável já com um valor dentro dela. Então vamos executar aqui. Você vê que o resultado não mudou em nada, tá? Então dessa forma a gente conseguiu já criar nossas primeiras variáveis e começar a trabalhar com mais de uma variável, tá? Então essa foi a parte de declarando e usando variáveis. Acho que é um começo bem simples que dá para entender bem facilmente, ok? Então vamos voltar para os slides. Voltando aqui para os nossos slides, vamos agora para o nosso próximo assunto, tá? Então, a intenção agora aqui é passar como é que funcionam os tipos primitivos e os valores, né? Então, você fez lá idade igual a 15, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem aqui os tipos primitivos e os tamanhos de cada um, né? Então, a gente tem o tamanho, quanto ocupa na memória cada tipo primitivo. A gente tem o boolean, o byte, short, char, int, float, long e double, tá? Cada um desses eles conseguem guardar um tipo de dado maior que o outro, tá? Então ele está em ordem de grandeza aí. Você vê, por exemplo, que o short só consegue guardar 2 bytes e o double e o long consegue guardar 8 bytes e é bastante coisa, tá? Então os tipos primitivos do Java eles guardam um real conteúdo na variável. Então se você atribuiu aquela variável idade igual a 15, ele vai ser 15, tá? Ele vai ter dentro do conteúdo da variável, né, daquela variável inteira, o valor de 15. Então a gente tem outros exemplos aqui, né? Tem o int i igual a 5, então esse i vai ter o valor realmente de 5, tá? A gente tem aqui um long L que é igual a 100, ele realmente vai ter o valor de 100. Um outro exemplo é o double, que é o d igual a 2.5, tá? A notação de double ela aceita valores decimais, então é por isso que eu estou utilizando 2 e a notação ponto e depois o 5, que são valores quebrados, tá? Tem a notação aqui também para utilizar a variável do tipo booleana, que é o boolean, que ele aceita ou true ou false, tá? Tem esses dois valores. E a gente vai agora dar uma olhada como é que funciona, né? Brincar um pouco com esses tipos de variáveis na prática lá dentro do IntelliJ IDEA, beleza? Então vamos lá agora para a nossa ideia. Então a gente está aqui dentro do IntelliJ de novo, tá? Eu criei uma nova classe aqui chamada tipos primitivos valores com o nosso método main para a gente conseguir executar e conseguir ver o resultado na tela, tá? Então como é que a gente consegue agora brincar com valores, né, dentro aí das nossas variáveis que são tipos primitivos? Então, por exemplo, eu posso aqui fazer uma soma, né? Então eu posso aqui somar 5 mais 5, por exemplo, tá? Isso aqui é uma soma, vamos ver agora o resultado que vai dar isso, tá? System.out.println, vou colocar aqui no minha string soma, 2 pontos, e a minha variável de soma, né? Vamos executar aqui o nosso código. Então ele vai dar soma igual a 10, né? Então aqui eu estou fazendo uma soma aqui dentro da minha variável diretamente, né? Eu declaro a variável já colocando uma soma, tá? Eu posso também, outra coisa que eu posso fazer é fazer uma subtração também, subtração, tá? Então aqui eu posso colocar 10 menos 3, por exemplo, né? Vamos também imprimir isso aqui na tela para a gente ver qual que é o resultado disso. Subtração. Certo? Vou executar isso aqui para a gente ver qual que é o resultado. Aqui, a subtração, 7, né? Então 10 menos 3 é igual a 7, né? Aqui a soma 5 mais 5 é 10, foi isso que acabou imprimindo, né? A gente pode até
se quiser, né, colocar isso aqui e colocar aqui dessa forma também, né, quando a gente for imprimir no console, para ficar até mais visível qual que é a conta que está sendo feita, né? Então, ó, tá vendo? Ó, soma 5 mais 5 é igual a 10. Subtração 10 menos 3 é igual a 7, tá? Quando a gente coloca assim dentro de uma string, igual eu estou colocando aqui, ele não executa a operação. Ele simplesmente é uma string, né? E ele vai ficar sempre mostrando o valor real que eu estou colocando aqui, né? Aqui, subtração 10 menos 3, certo? Aqui um valor inteiro, ele realmente está colocando todos esses valores. Vamos fazer uma multiplicação agora, só que eu vou usar uma variável diferente. Eu quero usar o long, né? Então vamos fazer multiplicação, certo? O long ele é maior que o int, ou seja, ele cabe um valor muito maior, tá? A gente viu aquela tabela lá que o long tem 8 bytes, né? Então vamos fazer aqui, por exemplo, 100 vezes 400 e vamos imprimir aí isso na tela para ver qual que é o resultado, né? Vou colocar aqui multiplicação 100 vezes 400, 2 pontos, vou somar aqui com a minha variável long e vamos aqui executar para ver qual que ele vai mostrar para a gente. Então aqui multiplicação 100 vezes 400, ele vai dar aqui para a gente 40 mil, certo? Então aqui eu posso complicar um pouco mais também a conta, né? Só para a gente ver aí o que pode estar com uns números um pouco diferentes sem ser muito exato, né? Vamos substituir aqui só para ficar uma visualização melhor. Vamos executar isso aqui de novo. Então 110 vezes 525, ele vai ficar aqui 57.750, tá? Então a gente consegue fazer multiplicação também utilizando aí outro tipo de variável que é o long, tá? A gente consegue fazer multiplicação no inteiro também, a gente consegue fazer tanto no long, no inteiro, no double, isso não tem problema nenhum. Vamos fazer mais um teste agora aqui, eu vou usar o inteiro novamente, eu quero mostrar o resto, né? Como é que funciona o resto, tá? A gente vai fazer uma divisão, tá? E a gente vai ver como é que funciona o resto dessa divisão, a gente consegue pegar o resto dela. Então se eu tenho 100, por exemplo, e eu quero pegar o resto da divisão de 100 por 30, tá? Então eu faço essa anotação aqui que é a porcentagem, tá? Essa porcentagem ele vai fazer a divisão de 100 por 30 e vai jogar o resto da divisão, que não é exata nesse caso, aqui dentro dessa nossa variável, tá? Então vamos também imprimir isso daqui para ver o resto, né, de 100 aqui por 30. Vamos executar isso aqui para a gente ver como é que vai funcionar isso. Então, o resto de 100 com 30 é 10, certo? Então, se eu quiser dividir 100 por 30, ele vai dar um resto 10, né? O que eu posso fazer também é fazer realmente a divisão, né? Para a gente saber qual que vai ser o resultado da divisão de 100 por 30. Né? Então eu posso usar uma variável double, por exemplo, que vai ser uma divisão, que é igual a 100 dividido por 30, certo? Eu vou imprimir aqui também essa nossa divisão, só para a gente ver o resultado na tela. Então vai ser aqui a divisão de 100 dividido por 30 e vai ter aqui nossa variável divisão. Eu vou executar isso aqui. Ele vai colocar aqui, ó, 100 dividido por 30, ele vai dar 3, né? Você vê que ele vai dar 3 e vai colocar a anotação de 3.0, porque eu estou usando a variável double, tá? Se eu trocar essa variável para int, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou trocar essa variável para inteira. Ele vai colocar somente 3, tá? Então, você vê que quando você usa, depende do tipo que você usa, ele vai mostrar o valor de alguma forma, tá? Se eu colocar o long aqui, ele não vai mudar nada, porque simplesmente o long é um int, só que cabe um pouco mais de dados dentro dele, tá? Então, se eu estiver usando o double e colocar, por exemplo, uma conta que ele quebra o valor, né? Então, por exemplo, 4 dividido por 3, vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Deixa só 4 dividido por 3, certo? Então, vamos ver qual que é a diferença aí. Bom, aqui ele colocou 1.0, certo? Por quê?
Porque ele ignorou aqui o valor que está depois da vírgula, que no nosso caso a gente usa ponto, certo? Se eu colocar aqui que eu quero fazer essa divisão utilizando dois double aqui, vamos ver qual que é a diferença que ele vai dar. Você vê que ele já coloca aqui, né, o valor de 1.33. Por quê? Porque aqui nesse caso, ó, por mais que eu esteja guardando o valor dentro de uma variável do tipo double, eu preciso utilizar as variáveis do tipo double também para fazer essa conta, né? Então, quando eu coloco o D aqui do lado, eu indico para ele que esse aqui é um valor do tipo double e esse também, né? Se eu coloco dessa forma assim, ele esconde o valor depois da vírgula, porque ele vai fazer o resultado aqui nessa divisão vai ser em cima de 2 inteiros, né? E não de 2 double, né? Então eu não tenho o efeito de mostrar aqui realmente a conta exata. Tem que tomar muito cuidado com isso, você pode acabar perdendo algum valor aí, né? Não é simplesmente guardar numa variável double que aceita decimal que você realmente vai estar fazendo esse tipo de conta correta. Tem que realmente utilizar também, quando for fazer a conta, a notação de decimal, tá? Isso é muito importante. Vamos agora aqui para o próximo assunto, tá? Então, vamos ver agora como é que funciona, por exemplo, né, as variáveis booleanas. Então, eu vou declarar aqui, primeira coisa, eu vou declarar um salário booleano, né? O salário normalmente ele é quebrado, né? Vou colocar um salário aqui de R$1.000,50 e vai ser um double. Eu vou declarar um outro salário aqui, o salário 2, ele vai ser de 1.000 só, certo? Ele também vai ser um booleano aqui. Então eu tenho aqui os meus dois salários, que é um de 1.050 e outro apenas de 1.000, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável booleana, né? A variável booleana eu posso colocar dessa forma, verdadeiro, falso, tá? Então eu posso usar ou verdadeiro ou eu posso usar falso também, tá? Falso, ok? Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte, eu não quero deixar esse valor fixo aqui, eu quero fazer uma comparação para eu pegar o resultado dentro de uma variável, outra variável booleana. Então eu vou colocar aqui, boolean, salário é maior que salário 2, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma comparação e jogar o valor booleano aqui dentro, tá? Então vamos fazer assim, o salário, né, ele é maior do que o salário 2? Vou fazer uma comparação e o resultado dessa comparação automaticamente vai ser guardado nessa minha variável booleana, né? Então vamos agora aqui imprimir isso na tela para a gente ver qual que é o resultado disso, né? A gente sabe que a variável booleana, como a gente acabou de ver, ela só guarda verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar aqui, o salário ele é maior do que o salário 2, certo? Vamos ver aqui e imprimir essa variável aqui, nossa, para a gente ver o resultado disso, dessa variável booleana. Então eu vou executar aqui. Então o salário é maior que o salário 2, ele colocou o verdadeiro. Por quê? Porque o meu salário ele é 50 centavos maior que o salário 2, ok? Então dessa forma a gente consegue trabalhar com a variável booleana também, né? Você consegue ou deixar um valor fixo aqui, ou fazer algum tipo de comparação e jogar também diretamente na declaração da sua variável e guardar ela dessa forma, né? Como a gente faz comparações, que a gente vai ver um pouco mais para frente esse tipo de coisa aqui, né? De comparação e esses operadores também de comparação, eles sempre retornam um valor booleano, e aqui eu estou guardando nessa minha variável e estou imprimindo aqui na tela. Certo? Então essa foi a nossa aula aqui sobre o assunto de tipos primitivos e valores, para entender um pouco mais como é que funciona esses vários tipos primitivos que a gente tem, tá? E no decorrer das aulas a gente vai vendo um pouco mais sobre esses tipos primitivos e vai utilizando eles na prática para pegar uma melhor prática com eles. Beleza? Vamos agora voltar para os slides e ir para o próximo assunto.